Welcome back. We are here with Professor Wang Wen. Bem-vindo de volta. Estamos aqui com o professor Wang Wen, professor e reitor do Instituto Xiangyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin da China. E claro, você também é vice-reitor da Escola da Rota da Seda. Muito obrigado por voltar ao programa. Recentemente, li um dos seus artigos que achei muito interessante. Temos observado a relação entre os Estados Unidos e a China evoluir há bastante tempo. Há cerca de 10, 20 ou até 30 anos, with the Mavis Spat, the words and the banks de bro through Stadolquinu na China. Mas é claro que o que vimos foi que os Estados Unidos continuaram enfraquecendo em muitos indicadores. Enquanto isso, a China continuou se fortalecendo. E isso gerou, eu diria, desconfianças e temores mútuos. Quero dizer, sempre dizem que se você deve $100 a alguém, o problema é seu, mas se deve 1 milhão, o problema é dele. E acho que é para aí que estamos indo agora. De 2008 a 2009, a relação, obviamente, se tornou mais instável com a crise financeira global, já que o sistema financeiro, liderado pelos Estados Unidos, começou a rachar. Agora vemos os Estados Unidos mais preocupados com a ascensão da China. Eles falam sobre desacoplamento, redução de riscos, friendshoring, tudo isso. Mas é claro, os chineses também precisam responder de alguma forma. Como eles reduzem sua dependência dessa relação? Pois é. Nesse sentido, você escreveu um artigo sobre a desamericanização da China, que achei fascinante. Então pensei que um bom ponto de partida seria se você pudesse explicar as motivações da China para se desamericanizar. E até que ponto isso é uma resposta à política americana ou mais uma forma de lidar com as realidades de uma nova distribuição multipolar de poder, em que a China simplesmente não pode colocar todos os seus ovos na cesta americana. Thank you, Professor Ding. I'm so nice to meet you again. Obrigado, professor Dizem. É muito bom revê-lo. E agradeço muito por ter lido meu último artigo publicado na revista The Diplomat no mês passado. Na verdade, ao longo do último mês, esse artigo teve grande influência. Muitos amigos americanos e até alguns europeus, japoneses e de outros países o leram. O título do artigo é A Estratégia de Desamericanização da China. Nele falo sobre 6 áreas do processo de desamericanização da China nos últimos 7 ou 8 anos. A desamericanização do comércio, das finanças, da segurança, da ideologia, da alta tecnologia e da educação. Então eu apresento muitos dados para mostrar e comprovar minha experiência. E acredito que, como você perguntou, a chamada estratégia de desamericanização não é algo que a China tenha buscado de forma proativa, mas sim algo em que foi forçada a entrar pelos Estados Unidos. Na verdade, desde a reforma e abertura da China em 1978, o país tem buscado consistentemente estabelecer uma relação amistosa com os Estados Unidos, adotando uma política de abertura em relação aos Estados Unidos, atraindo investimentos americanos, aumentando o comércio com os Estados Unidos e aprendendo com a experiência de gestão das empresas americanas no mercado financeiro. Mas vou lhe dar um dado muito impressionante, um número muito grande. Em 2016, cerca de 20% do comércio exterior da China dependia dos Estados Unidos. Francamente, admito que essa interdependência beneficiou a China no passado. No entanto, logo depois, durante seu primeiro mandato, o presidente Trump começou a implementar políticas para conter a China, iniciando uma guerra comercial, detendo a senhora Meng Wanzhou da Huawei e impondo sanções a milhares de empresas chinesas, incluindo a própria Huawei. Essa política de contenção fez a China se sentir ameaçada, levando a contramedidas e ajustes. Como destaquei em um artigo publicado no The New York Times em agosto de 2022, o povo chinês agora despertou e já não tem os Estados Unidos em tão alta consideração. Cada vez mais acreditam que depender dos Estados Unidos, como faziam antes, é perigoso. Sob essa perspectiva, foram os Estados Unidos que forçaram a China a adotar a chamada estratégia de desamericanização.
Também escrevi em outro artigo deste ano que o povo chinês deveria, na verdade, agradecer a Trump, porque o presidente Trump foi como um excelente professor de educação política, ensinando o povo chinês a enxergar a hipocrisia americana e a crueldade da comunidade internacional. Mais importante ainda, o presidente Trump nos ensinou como tomar as contramedidas necessárias para defender os interesses centrais do nosso país durante o processo de modernização. É isso que quero dizer com o chamado processo de desamericanização. Sim, bem, acho importante que estudiosos e políticos reconheçam que sempre haverá alguma competição entre as grandes potências. E é importante ser honesto sobre isso, porque assim é possível identificar onde há espaço para compromissos, onde os interesses podem ser harmonizados e a cooperação pode acontecer, ao mesmo tempo em que se reconhece que ainda haverá competição. Então, como isso pode ser administrado e como pode ser atenuado, especialmente os aspectos mais difíceis e de soma zero dessa competição? Idealmente, deveríamos transformar isso em uma competição amistosa, em vez de militarizar disputas econômicas. Mas veja, se você observar a extrema concentração econômica nos Estados Unidos nos anos 1990, a globalização significava, em grande parte, americanização. Ou seja, todos nós estávamos usando tecnologias, indústrias, rotas marítimas, bancos, moeda, tudo americano. Então, à medida que a distribuição de poder muda, é bastante razoável supor que as relações também terão de mudar. Isso abre espaço tanto para cooperação quanto para competição. Portanto, tudo isso faz parte do processo de desamericanização. Acho que é um reconhecimento da realidade. Mas eu queria perguntar, agora que a China está diversificando seu comércio, afastando-se dos Estados Unidos para se tornar menos dependente, quais você vê como as maiores consequências para a forma como o mundo inteiro ou o sistema econômico internacional está estruturado? International economic system is structured. Sim, interessante. Você faz perguntas muito importantes, porque no meu entendimento, desde que a China propôs a iniciativa do Cinturão e Rota em 2013, o país tem enfatizado cada vez mais a cooperação com outros países no comércio global. O comércio bilateral total entre a China e a Rússia, a China e a Ásia Central, a China e a América Latina, a China e a África, e a China e o Sudeste Asiático tem crescido mais de 10% ao ano. Enquanto isso, o comércio total entre a China e os Estados Unidos apresentou um declínio relativo na última década. Então, o que eu chamo de desamericanização, ou esses ajustes estruturais, também levou a China a se tornar menos dependente dos Estados Unidos em suas relações comerciais, como você mencionou. Por exemplo, vou te dar alguns dados. Há 5 anos, o comércio bilateral entre a China e a Rússia era de pouco mais de 100 bilhões de dólares. Mas agora, 5 anos depois, esse valor chegou a 250 bilhões de dólares americanos e espera-se que ultrapasse 300 bilhões nos próximos 5 anos. O comércio bilateral entre a China e a América Latina já superou 500 bilhões de dólares e é provável que ultrapasse o comércio total entre a China e os Estados Unidos nos próximos 5 anos. Porque hoje em dia, neste ano, o comércio bilateral entre a China e os Estados Unidos é de apenas cerca de 500 bilhões de dólares. Isso significa que no panorama do comércio exterior da China, a América Latina pode se tornar mais importante do que os Estados Unidos nos próximos 5 anos. Isso é, na minha opinião, diversificação. Portanto, na minha visão, os Estados Unidos continuarão sendo um parceiro comercial muito importante para a China no futuro, mas sua importância está diminuindo. O resultado estratégico da desamericanização do comércio pela China é que a estrutura do comércio global chinês se tornou mais equilibrada e mais segura. Essa é uma das principais razões pelas quais a contramedida da China contra a guerra comercial dos Estados Unidos neste ano, quero dizer em 2025, foi tão bem sucedida. A China não tem medo dos Estados Unidos na guerra comercial.
Pelo contrário, como muitos meios de comunicação relataram, os Estados Unidos já perderam a guerra comercial USA-China de 2025. O principal motivo é que a participação dos Estados Unidos no panorama do comércio exterior da China está diminuindo. Como eu disse, em 2015, o comércio entre US e China representava cerca de 20% do total do comércio exterior chinês, mas agora é apenas 9%. Por outro lado, o reequilíbrio da estrutura do comércio exterior da China é benéfico para o desenvolvimento dos países ao redor do mundo. A China tem exportado mais produtos de alta qualidade e com preços acessíveis globalmente, alcançando uma democratização dos bens e da produção, e ajudando os países em desenvolvimento do sul global a se beneficiarem do desenvolvimento chinês. Como você sabe, é importante lembrar que no passado, os países em desenvolvimento importavam os produtos. Esses produtos não eram exportados. Então, a China já preço no comércio está para o Estado. China has launched a price revolution in foreign trade. So, global South country can buy more high quality. Os países do sul global podem comprar mais produtos chineses de alta qualidade pelos mesmos preços, obtendo assim mais benefícios. É por isso que eu costumo dizer que a ascensão da China é benéfica para o mundo. No passado, muitas vezes pensávamos ou lembrávamos que os produtos made in China eram de baixa qualidade, mas baratos. Porém, recentemente, a produção chinesa tem se tornado cada vez mais de alta qualidade, certo? Por exemplo, veículos elétricos, produtos solares e muitos tipos de eletrônicos. É por isso que eu acho que a China lançou agora uma revolução internacional de preços. Essa revolução internacional de preços, acredito, é benéfica para os países do sul global. Com certeza. E eu gosto da ideia de que a diversificação da China em relação à dependência dos Estados Unidos não precisa ser vista como, ou que a desamericanização não precisa ser, algo anti-americano. Porque acabei de voltar de Wuhan, onde dei algumas palestras como convidado em universidades na China, e estava falando sobre geoeconomia russa. Calça revira Pequim. Senti sua falta. Eu devia ter sim, só não tive tempo suficiente. Bem, eu estava falando sobre geoeconomia russa, porque é o mesmo tema de que você está falando agora. A diversificação. A ideia de que, se os países são parceiros, não deveriam se diversificar, acho que é uma ilusão. Para os russos, destaquei que a China é o parceiro mais importante para o desenvolvimento de um sistema multipolar. Mas como a relação é assimétrica, a economia chinesa é muito maior, isso cria uma dependência desigual. Agora, isso não precisa ser um problema em si, mas expliquei que os russos provavelmente buscarão autonomia estratégica em áreas tecnológicas-chave. Então, eles terão sua própria base digital, por exemplo, mas também vão se diversificar. Então, eles também comercializam com a Índia e outras grandes potências. Mais uma vez, a China seria o parceiro mais importante. Mas nenhum país coloca todos os ovos na mesma cesta. E é por isso que todos buscam diversificar. E acho que o reconhecimento desse equilíbrio de que você acabou de falar é importante. Não precisa ser nem a favor, nem contra. Não é assim que os estados e as economias funcionam. Acho que o mesmo se aplica aos Estados Unidos. Quero dizer, se eles estão preocupados em desenvolver uma dependência excessiva da China, então, na minha opinião, os americanos deveriam buscar um alto grau de soberania tecnológica, não uma dependência excessiva. Mas uma guerra comercial para quebrar a China, isso é outra coisa. Isso é extremamente destrutivo e perigoso. Quer dizer, se for possível fazer com que chineses e americanos se sentem à mesa, cada lado, é claro, tem suas áreas de preferência em termos de soberania, seja autonomia estratégica em tecnologias ou indústrias. Sabe, se houver algum tipo de acordo comercial para administrar a concorrência, então boa parte disso pode ser resolvida. É só essa ideia de que tudo precisa ser um jogo de soma zero o tempo todo.
Acho que isso é um erro. Mas isso me leva à próxima pergunta. Durante muitos anos, a China foi uma seguidora tecnológica, tentando alcançar os Estados Unidos. Agora que está essencialmente competindo com os Estados em termos de quem é o líder tecnológico, como você acha ou espera que isso intensifique uma rivalidade tecnológica pouco amistosa? As you mentioned that. Sim, como você mencionou, hoje em dia, em muitos setores, a produção de alta tecnologia da China alcançou a dos Estados Unidos. Acho que isso é algo muito bom para a China. Nossa confiança se recuperou e cresceu muito rapidamente porque nos últimos 7 anos, quando o presidente Trump lançou uma guerra de alta tecnologia contra a China, mirando a Huawei e muitas outras empresas, acredito que isso foi uma competição tecnológica muito séria e intensa. Mas, na minha opinião, os produtos de alta tecnologia não são exclusivos dos Estados Unidos, nem monopolizar a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de todos os produtos de alta tecnologia. Ninguém pode lucrar excessivamente com monopólio em alta tecnologia. Tampouco pode transformar a alta tecnologia em arma para suprimir outros países, incluindo a China. Portanto, acredito que a concorrência em alta tecnologia deve ser justa e baseada no mercado. Como uma economia emergente, a China alcançou avanços tecnológicos em cada vez mais áreas por meio do aumento contínuo do investimento em tecnologia e pesquisa. Isso é perfeitamente normal e perfeitamente bem-sucedido. Acredito que a China não estagnou, nem parou, nem praticou colonialismo. Assim, os Estados Unidos não têm motivo para acusar a China de ser, como você mencionou, hostil ou qualquer outra coisa. Algumas vozes que ouvi em jornais ou na mídia dos Estados Unidos afirmam que a China está roubando tecnologia americana. Acho que essa visão também é injusta, porque posso lhe dar um exemplo muito interessante. Na história, todos sabem que a fabricação de papel, a bússola e a pólvora foram inventadas na China há mais de 1000 anos. Mais tarde, os Estados Unidos e os países ocidentais adotaram essas invenções e impulsionaram a revolução tecnológica. A China não acusou os Estados Unidos de roubar tecnologia chinesa na antiguidade, certo? Da mesma forma, a China agora está inovando com base em produtos e tecnologias americanas de alta tecnologia já existentes, chegando até a superar os Estados Unidos em algumas áreas. Por exemplo, em infraestrutura de trens de alta velocidade, veículos elétricos e energia solar. Isso é algo que beneficia a humanidade e promove o desenvolvimento da civilização humana. Por isso, acredito que a atual competição tecnológica entre China e Estados Unidos é algo normal. Os cientistas da China estão se adaptando a essa competição, e os cientistas sociais chineses também a encaram de forma racional. Não devemos julgar essa competição por uma lente ideológica. Os Estados Unidos não deveriam recorrer a meios políticos, especialmente sanções financeiras, jurisdição extraterritorial e bloqueios tecnológicos, para responder à competição tecnológica da China. Pelo contrário, acredito que os Estados Unidos deveriam encarar essa competição com uma mentalidade mais aberta. A competição tecnológica deve ser saudável, e os resultados da disputa entre os Estados Unidos e a China, acredito, acabarão beneficiando toda a humanidade se mantivermos uma competição racional no campo da alta tecnologia. Acho que esse é um ponto muito sólido. As tecnologias se espalham, e é assim que deve ser. E claro, isso também pode ser algo muito positivo. Mas sim, eu diria até que a competição entre os Estados Unidos e a China, se for bem administrada, pode ser muito boa para o mundo. Porque quando há apenas um centro de poder, um único estado dominante que controla as tecnologias, ele tem a capacidade de desacelerar sua disseminação, de garantir que as tecnologias não se espalhem rapidamente. Em outras palavras, tender a vantagem de quem inova primeiro.
No entanto, quando há dois ou mais líderes tecnológicos, há uma tendência de as tecnologias se espalharem muito mais rápido, porque quem quer atrair o mundo mais amplo precisa oferecer incentivos, como a transferência de tecnologia. Isso pode ser visto agora com a recente parceria entre Rússia e Índia em tecnologia militar, na qual os russos estão dispostos a transferir uma grande quantidade de tecnologia para a Índia. Por isso, os indianos preferem os russos aos parceiros ocidentais. É claro que se pode argumentar que a disseminação de tecnologias de armamento nem sempre é algo positivo, mas de modo geral, a difusão da tecnologia deve ser vista como algo que gera mais igualdade ou equidade ao redor do mundo. Mas eu acho que o que está deixando os Estados Unidos em pânico agora é que, realisticamente, eles não conseguem mais competir de forma adequada com a China. Acho que é esse medo de que as coisas não estejam estáveis, de que estejam ficando para trás. Eles têm uma economia extrativista, o que torna muito caro competir e produzir coisas. E também, como a China é uma potência industrial gigantesca, ela consegue implementar todas as suas novas tecnologias, como a inteligência artificial, em grande escala e realmente lucrar com isso. Acho que nos Estados Unidos, no pânico em relação à competição com a China, eles injetaram muito dinheiro em inteligência artificial. Houve muito investimento mal direcionado, criando uma enorme bolha de IA. E agora, é claro, eles não têm a mesma capacidade de recuperar esse dinheiro. Então agora chegamos a uma situação em que o governo dos Estados Unidos acusa a China de ter um capitalismo administrado pelo Estado, enquanto o próprio governo americano está adquirindo participações em empresas de tecnologia. Portanto, não há muita coerência aí, mas é interessante ver para onde essa competição vai. Meu ponto é que isso pode ter tanto benefícios quanto desvantagens. Mas eu também queria passar para a área financeira, porque você escreve sobre a desamericanização no espaço financeiro. Como a China pode se diversificar e se afastar dos instrumentos financeiros de poder dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, há sempre um interesse. Muitas pessoas presumem que os chineses simplesmente querem se livrar do dólar, se não afundá-lo. Mas até que ponto você acha que a China ainda tem um incentivo para usar o dólar também, em benefício próprio? Sim, é muito importante para a desamericanização do setor financeiro. Não sei se você sabe, mas nos últimos 7 anos, mais de 2.000 empresas chinesas foram submetidas a sanções financeiras dos Estados Unidos. Essas sanções são ilegais e só aumentaram o ressentimento do povo chinês em relação à hegemonia financeira dos Estados Unidos, levando-os a buscar maneiras eficazes de contornar as sanções. Ao mesmo tempo, a China está adotando medidas mais concretas para fazer os Estados Unidos pagarem um preço por suas sanções financeiras, defendendo assim os interesses nacionais da China. A China também está reduzindo sua dependência do dólar americano, adotando mais medidas de desdolarização no comércio bilateral com outros países e promovendo reformas no sistema internacional de pagamentos financeiros. Isso é menos uma medida de contenção contra os Estados Unidos e mais uma ação imposta à China para defender seus próprios interesses. Todos sabem que a atual hegemonia do dólar é mais prejudicial do que benéfica para o mundo. Sim, eu admito, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar realmente teve um certo papel na manutenção da estabilidade financeira internacional. Mas agora, parece que a dominância do dólar é o maior obstáculo para a reforma do atual sistema financeiro, econômico e comercial internacional. O mundo inteiro deveria reduzir sua dependência do dólar americano para diminuir os riscos financeiros e o risco de ser alvo de sanções baseadas no dólar. Há pouco, você mencionou a questão da Rússia. Se você perguntar ao povo russo, a qualquer pessoa russa, eles dirão que precisamos reduzir nossa dependência financeira dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos usam armas financeiras para conter a Rússia.
certo? Portanto, acredito que no futuro, a diversificação das finanças internacionais e do sistema monetário internacional será mais favorável ao desenvolvimento econômico e à estabilidade social de vários países. Prevejo que até 2035, a hegemonia do dólar se enfraquecerá ainda mais e a internacionalização do RMB e de outras moedas continuará a aumentar, com cada vez mais países reduzindo sua dependência do dólar americano. Acho que essa é uma tendência necessária para o futuro. É interessante você mencionar todas essas sanções ilegais, porque há um argumento comum na literatura de que um hegemon em declínio sempre enfrenta um dilema: como ele faz a transição ou o que faz agora. Por um lado, pode facilitar a transição para um sistema multipolar e ajudar a preservar a estabilidade financeira. Por outro, pode tentar manter sua posição hegemônica sancionando potências emergentes, essencialmente transformando em arma a dependência de seus instrumentos financeiros de poder. Mas isso só vai incentivar o resto do mundo a se desvincular mais rapidamente. E você mencionou a Rússia, porque Putin comentou que disse aos americanos: nós nunca implementamos de fato uma política de desvinculação do dólar. Foi a América que nos desvinculou do dólar. Então veja, é você quem está forçando isso a acontecer. Mas veja, mesmo que as sanções terminassem amanhã, os russos nunca mais confiariam nas moedas ocidentais, nos bancos ocidentais, nos sistemas de pagamento ocidentais, nos sistemas de seguro ou em nada disso. Então, é muito destrutivo o fato de os Estados Unidos terem escolhido o segundo caminho. Acho que é um pouco da natureza humana. Ninguém gosta de ver seu hegemon enfraquecer e quer preservá-lo. Mas agora, o nível de autossabotagem é perigoso por causa da desamericanização da China. Acho que poderia ter sido um leve reequilíbrio, mas em vez disso, veremos a China possivelmente tratando o dólar e os bancos americanos como ameaças, algo a ser evitado a todo custo, o que é difícil de enxergar como estando no interesse dos Estados Unidos. Deixe-me te perguntar, você define essa desamericanização como a construção de um modelo chinês alternativo? Pode sim. Aí que algo envolve. Eu diria, na verdade, que o processo dos países do resto, porque você mede o Ocidente e o resto, certo? O processo desses países desenvolverem seus próprios modelos pode ser visto como uma desamericanização. Como todos sabemos, nas últimas 5 décadas, os processos de modernização da maioria dos países foram modelados a partir dos Estados Unidos. O falecido professor de Harvard, Samuel Huntington, como todos sabemos, argumentou há muitos anos. Ele escreveu um livro em que dizia que desde a década de 1970, o desenvolvimento político humano entrou em uma terceira onda, certo? E outro professor muito famoso, Francis Fukuyama, falou sobre o fim da história. He spoke about the end of history. Both of them referring to the Ambos estão se referindo à convergência dos modelos de muitos países em direção ao modelo de desenvolvimento americano, porque admiramos o modelo americano. De certa forma, até o reverenciamos. Mas o problema é que desde a crise financeira internacional dos anos 2000, como você mencionou, e especialmente desde que Trump assumiu o cargo, em 2017, pessoas ao redor do mundo vêm reavaliando seus caminhos de desenvolvimento e reajustando suas relações com os Estados Unidos. Por exemplo, economias emergentes como Rússia, Brasil, Índia e Indonésia estão reexaminando seu posicionamento e identidade no desenvolvimento nacional. Esses países buscam defender sua segurança nacional e seguir seus próprios caminhos de desenvolvimento em áreas como modelos de desenvolvimento político, mecanismos de mercado econômico, instrumentos financeiros e sistemas de segurança militar. Acho que a China não é exceção. Primeiro, a China deve garantir a segurança de seu sistema político. A China não quer repetir o padrão do colapso da União Soviética. A China não permitirá que os Estados Unidos instiguem uma revolução colorida em seu território.
Nos últimos 20 anos, muitos países ao redor do mundo passaram por revoluções coloridas ligadas aos Estados Unidos. Em segundo lugar, a China também deve garantir sua autonomia econômica, comercial e financeira, como mencionamos, evitando que os Estados Unidos controlem o seu sustento econômico. Na verdade, as economias de muitos países são controladas pelos Estados Unidos devido à dependência excessiva, especialmente em alguns países da América Latina. Portanto, isso pode ser chamado de um novo tipo de colonização, uma nova tendência atual. Em terceiro lugar, acredito que a China deve buscar sua própria segurança tecnológica e militar. A China precisa impedir que os Estados Unidos sufoquem seu desenvolvimento tecnológico e militar e a ameacem a longo prazo. Além disso, a China deve promover a reunificação. Precisamos resolver a questão de Taiwan nos próximos anos. E por fim, a China deve ter seu próprio sistema independente de conhecimento e ideologia para evitar ser colonizada pela ideologia e pelo conhecimento americanos. É claro que esse processo de americanização não significa um rompimento completo com os Estados Unidos. Pelo contrário, devemos encontrar uma relação normal com os Estados Unidos, nem totalmente dependente deles, nem evitando a cooperação necessária. Posso dar um exemplo muito interessante. Barinoi Sertori Celsec de acordo. I can give you a very interesting example. I don't know whether it is right. I said, in the past, China and the US. Eu disse que no passado, a liderança da China e dos Estados Unidos era como a diamantes próximos, especialmente por volta de 1980 ou 2000, e até mesmo depois dos ataques de 11 de setembro. A China apoiou os Estados Unidos em sua guerra contra o terrorismo, e tínhamos uma relação de liderança muito boa. Mesmo em 2008, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, o presidente dos Estados Unidos foi a Pequim e celebrou com o presidente chinês. Essa era uma relação muito boa há muitos anos, como a diamantes próximos. Mas no futuro, espero que a liderança entre China e Estados Unidos seja como a de vizinhos normais. Vizinhos às vezes têm conflitos, mas também interagem e, quando enfrentam dificuldades comuns, ajudam-se mutuamente. Acho que o ponto fundamental é que um conflito militar entre os Estados Unidos e a China deve ser evitado a todo custo. Acredito que no futuro, a relação entre Estados Unidos e China voltará a ser uma relação normal. Gosto dessa analogia. Ela é comum em ciência política. A analogia do casamento com o vizinho. É uma boa. Gosto dela, porque especialmente entre grandes potências, se elas ficam próximas demais, isso pode gerar tantas tensões que a relação deixa de funcionar. Mas, se houver alguma distância, talvez não consigam viver como um casal, mas ainda podem ser bons vizinhos. Muitas vezes, esse tipo de divórcio sem separação total é bastante favorável. E acho que, para grandes potências, como a China e os Estados Unidos, onde sempre haverá alguma desconfiança, mas ninguém ganha com hostilidades abertas. É melhor haver um pouco de desamericanização. Bem, pode-se dizer que os russos estão fazendo o mesmo agora. Acho que todo o objetivo de estar em uma Europa comum com os europeus causa tensões demais. Então eles veem agora que um divórcio é melhor, tentar ser vizinhos em vez de aspirar a algo maior. Sobre as revoluções coloridas, acho que essa é uma parte importante do que a desamericanização deveria significar. Porque as revoluções coloridas criaram muitos problemas ao redor do mundo, especialmente na Europa. Quero dizer, isso é feito de forma muito aberta também. Não é como se fosse a teoria da conspiração o que eles estão fazendo. E é um modelo muito assustador também. Porque o que os americanos fizeram foi dizer que a democracia precisa incluir um elemento forte, uma sociedade civil forte, capaz de se organizar de forma independente do governo, o que é justo. Mas então eles dizem, bem, quem deve organizar a sociedade civil são as ONGs. Mais especificamente, devem ser ONGs americanas. E ainda mais especificamente, devem ser ONGs financiadas pelo Estado. Ou seja, são ONGs financiadas pelo governo dos Estados Unidos.
ligadas às agências de inteligência americanas, que por algum motivo deveriam organizar a sociedade civil chinesa. Quero dizer, isso é uma loucura. Se o governo chinês, em cooperação com seus serviços de inteligência, tentasse organizar a sociedade civil nos Estados Unidos, posso imaginar que haveria alguma resistência. E de fato, as evidências já estão aí. Em 1983, o presidente Reagan e o diretor da CIA começaram a criar ONGs como a National Endowment for Democracy, como uma forma de manipular e controlar as sociedades civis de outros países. Assim, não é preciso conquistar países militarmente, basta assumir o controle de sua sociedade civil. Isso é, como você sabe, um problema enorme. É também uma das razões pelas quais temos guerra na Europa hoje. Mas minha última pergunta, já que ambos somos acadêmicos, é como a educação se encaixa nessa iniciativa de anti-americanização? Ou seja, como a educação é desamericanizada? How is education de-Americanized? As I mentioned right now, a lot of very interesting. Sim, como mencionei, há muitas palavras muito interessantes. A chamada democracia, a sociedade civil. Acho que no passado admirávamos muito esses termos. Mas agora percebemos que esses termos, a chamada sociedade civil, a democracia, são todos muito parecidos com o estilo americano. Eles têm um significado muito específico dentro do contexto americano. Por isso, voltando à sua última pergunta sobre educação, a educação da China agora também precisa manter uma relação normal com os Estados Unidos. Por que digo normal? Porque o desenvolvimento educacional da China era normal. Você talvez não saiba que há 10 anos, ou mesmo há 5 anos, em uma universidade chinesa, a grande maioria dos livros didáticos de economia, ciência política, relações internacionais, finanças, sociologia, direito, administração, psicologia e até de história e filosofia vinham dos Estados Unidos. Talvez você não saiba disso. Sabe, mesmo quando eu ensinava meus alunos há muitos anos, talvez uns 10 anos atrás, eu precisava usar livros didáticos de economia ou finanças dos Estados Unidos. Imagine como isso é assustador para a China, sendo uma grande potência, certo? Então, hoje em dia, estamos promovendo o conhecimento chinês e a autonomia na produção de livros didáticos. Especialmente nos últimos 5 anos, temos produzido cada vez mais livros didáticos chineses de ciência política, economia, finanças, sociologia, direito, coisas desse tipo. E ainda pior, vou te contar outra coisa muito preocupante. Nos últimos 30 anos, quase 1 milhão de jovens chineses estudaram no exterior todos os anos, e mais de 40% deles foram para os Estados Unidos. Muitos estavam entre os melhores e mais talentosos estudantes das universidades chinesas. Depois de obterem seus mestrados ou doutorados nos Estados, eles permanecem lá e servem aos Estados Unidos. E todos nós sabemos um fato muito interessante. Mais de 30% dos cientistas de IA no Vale do Silício obtiveram seus diplomas de graduação na China. Então, às vezes eu brinco que nos últimos 7 ou 8 anos tivemos uma guerra muito séria de alta tecnologia entre China e Estados Unidos, não é? Mas essa chamada guerra de alta tecnologia entre a China e os Estados Unidos é essencialmente uma guerra entre chineses que vivem na China e chineses que vivem nos Estados Unidos. Isso também é anormal, certo? Então, como você mencionou, a desamericanização da educação significa trazer o desenvolvimento educacional da China de volta a uma condição normal e manter uma relação equilibrada. Nós certamente apoiamos que jovens chineses estudem nos Estados Unidos e damos boas-vindas aos estudantes americanos que venham estudar na China. No entanto, esse tipo de intercâmbio não pode se transformar em uma dependência excessiva. Agora o presidente Trump está se recusando a permitir que mais estudantes chineses estudem nos Estados Unidos e está proibindo que estudantes chineses estudem disciplinas de STEM lá.
Tenho que dizer obrigado. Obrigado, presidente Trump. Sem problema. Cada vez mais estudantes chineses excepcionais permanecerão nas universidades chinesas e servirão a China no futuro. Sob essa perspectiva, tanto a China quanto os Estados Unidos estão buscando uma nova posição educacional sob novas condições históricas. Acho que esse novo posicionamento das relações bilaterais beneficiará o desenvolvimento futuro de ambos os países. Em resumo, voltando à sua pergunta, a educação chinesa também deve seguir seu próprio caminho. A China precisa ter seu próprio sistema de conhecimento, sistema ideológico, sistema disciplinar, sistema de livros didáticos e sistema teórico, além de formar mais talentos de alta qualidade e alto nível que realmente sirvam à China, em vez de enviar muitos desses talentos para os Estados Unidos para servir aos Estados Unidos. Acho que este é o novo normal na educação. Por isso agradeço muito, professor Glenn Deasing, por me dar a oportunidade de explicar mais profundamente sobre a desamericanização. A desamericanização, enfatizo novamente, não significa se desvincular dos Estados Unidos. Significa apenas que voltaremos a ter uma relação normal com a América. Não queremos depender dos Estados Unidos como no passado. Portanto, acredito que essa relação normal com os Estados Unidos será benéfica para ambos os lados. Esse é o meu ponto principal. Muito obrigado novamente. Bem, obrigado. O êxodo de cérebros ao qual você se refere é interessante, porque muitos países já passaram por isso. Os melhores e mais brilhantes costumam ir para o exterior em busca de melhores oportunidades. Mas à medida que as oportunidades em casa aumentam, mais pessoas ficam, é claro. Agora, com essa discriminação contra estudiosos chineses, ou melhor, profissionais, muitos estão deixando os Estados Unidos em grande número e voltando para a China. Esse êxodo de cérebros reverso tem se mostrado bastante benéfico para a China, que está recuperando muitos profissionais excelentes e experientes. Mas o que você quer dizer, afinal, com não desacoplamento, mas desamericanização? Isto é, diversificação. Acho que é um desenvolvimento positivo para o mundo, pode-se argumentar, porque quando há muitos centros de poder, ou seja, pluralismo em vez de universalismo, isso permite que o sistema internacional absorva mais choques. E de fato, desde a Grécia Antiga até a fundação dos Estados Unidos, essa ideia foi amplamente adotada. Na Grécia Antiga, havia várias cidades-estado experimentando diferentes formas de governo, educação e economia. Quem obtinha sucesso em algo, os outros podiam imitar. Aprende-se uns com os outros. Não se tenta colocar todos dentro de uma mesma caixa. E eu acho que os Estados Unidos, com o sistema estadual no início, também adotaram essas ideias. E eu sei que a China faz algo parecido agora, muito descentralizado economicamente. E sim, então não. É uma ideia fascinante. E eu incentivaria todos a lerem o seu artigo, porque quando se vê o termo desamericanização, se alguém ler apenas as manchetes, quase parece que vamos nos desvincular dos americanos. Mas acho que é uma distinção muito importante que você faz, e que de fato pode melhorar as relações entre chineses e americanos também. Então, como sempre, muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, professor. E ansioso conversou, vai me dizer novamente.